Nossa, tô com uma dor na garganta. Pronto, né? Bom, então eu estou falando aqui, né, do celular, e eu quero já de início dar meu boa noite para todos que estão presentes. Boa noite ao professor Brian Kibuka, que mais um dia está conosco. Esse é o terceiro dia, não é, professor? Essa é a nossa terceira aula. E eu agradeço a todos que estão aqui conosco. E também eu preciso dizer, nesse momento, que as aulas, nossas aulas, as aulas de Teologia Negra, né, essa oficina de Teologia Negra, que o professor Brian Kibuka está nos oferecendo, compartilhando conosco esse saber dele, eu quero dizer que essas aulas estarão gravadas. As 2 aulas para trás foram gravadas e a de hoje também está sendo gravada. E nós sempre e lembrando que o professor Brian, ele abriu uma sala lá no Google, né, a sala de aula do Google Classroom. Lá ele está colocando todas as aulas, as referências, né, os conteúdos do que ele tem falado nessas aulas e ainda que ele vai falar, ele tem colocado lá. E todos aqueles que estão inscritos, é só acessar ir no Google e acessar a aula, Oficina de Teologia Negra, que lá vai estar todos os conteúdos que têm sido dados e os que ainda vão vir. E também lembrar que nós temos essa oficina que começamos no dia 15, e essa oficina vai até o dia 19, não é? Dia 19? Dia 19, que é sexta-feira, certo? Então, eu vou terminar aqui a minha fala para que apresentar para vocês, para quem está vindo pela primeira vez, que eu ainda não olhei ainda a chamada de ontem, quem não está vindo pela primeira vez, o professor Brian Kibuka, que ele vai nos trazer, vai dar continuidade das aulas que ele tem compartilhado conosco. Tá? Uma boa noite para todos e bom aprendizado. Ok. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Sônia, pela apresentação. Obrigado a todos do Movimento Negro Evangélico pelo convite. E obrigado a cada um que tem, nessa jornada, caminhado conosco, nessa nossa iniciativa, ou tentativa de nós avançarmos numa compreensão da teologia negra. Nós tivemos o primeiro encontro que se dedicou a pensar as experiências seminais, pelo menos no século XIX, no Brasil, e também com 2 exemplos americanos, de homens e mulheres. No caso, 2 homens e uma mulher, que foram, primeiro, Nat Turner, depois nós falamos de Agostinho José Pereira, e, por fim, falamos de Harriet Tubman. Na aula anterior, a aula passada, nós falamos bastante de James Cone, particularmente da sua primeira iniciativa com Black Theology and Black Power, esse primeiro livro que aqui está. Eu vou... Black Theology and Black Power. Desse texto que foi Deus dos Oprimidos. E a gente percebeu na discussão na discussão com o pensamento de Cone e daqueles que reagiram a Cone, nós fomos avançando na direção de uma compreensão dessa experiência de construção de teologia negra como uma experiência de compartilhamento. Brian,
Legal. Oi. Você repete um pouquinho antes, quando você começa a falar dos livros, porque deu uma travada e eu acho que interfere na gravação. Se você puder voltar um pouquinho, agradeço. Se minha conexão ficar ruim, vocês me avisem, por favor. Eu tenho outra conexão aqui, que é a conexão do meu tablet com a rede celular. Aí eu uso ela, tá? Porque a minha conexão está um pouco instável hoje. Ela sempre é boa. Mas se ficar instável, vocês me avisem, tá? Ok, pode deixar. Então, voltando. Nós falamos dessas duas primeiras obras de 69 e 70, Black Theology and Black Power e a Black Theology of Liberation, do James Cone, das reações a essas obras, essas duas obras, e as reações a essas duas obras foram sacadas por nós de forma pormenorizada. Isso culmina num aperfeiçoamento do método de Cone, para uma hermenêutica da teologia negra, que é essa obra God of the Oppressed, que é publicada em português, O Deus dos Oprimidos. E a partir dessa obra, nós discutimos as referências, que são referências para a construção da teologia negra. Nós vimos que, por exemplo, se o catolicismo romano fala de escritura e tradição, e a tradição para eles é a patrística, é o magistério, nós vimos que a teologia negra também trabalha com escritura e tradição, só que a tradição é a tradição de luta pela liberdade, pela libertação dos negros e negras no curso da sua história de opressão, né? Da história em que eles foram oprimidos. Então, essa teologia não deixa nada a desejar para as outras teologias. E eu cheguei a dizer que quando afirmam que essa teologia é uma teologia de gueto, uma teologia que, na verdade, é uma tentativa de criar um pequeno núcleo, um petit comitê de teólogos para tratar de um grupo particular, eu disse que isso já é feito desde sempre na teologia. Eu dei o exemplo da teologia reformada. Minha teologia é teologia calvinista. Pois bem, aí pode fazer teologia de gueto. Não precisa ser cristão. Aí, quando a gente vai falar de teologia negra, aí falam que não pode fazer uma teologia pensando a partir de um recorte específico. E nós falamos no nosso encontro passado que isso sim é possível. Eu prometi que nós íamos modulando a maneira de abordar esse assunto. Eu fiz uma abordagem um pouco mais citando esses textos e dizendo sobre eles de forma um pouco mais pormenorizada. Isso foi o encontro passado. No primeiro encontro foi mais com exemplos e uma narrativa mais histórica. Isso foi no primeiro encontro. E hoje eu vou falar, na verdade, dessas pessoas que são personagens. Eu vou me apegar mais aos slides e vou falar alguns nomes. E eu vou usar o chat, gente, para colocar esses nomes, porque aí quem fica com dificuldade de saber quais são esses nomes para pesquisar, já vai ter no chat que nomes são esses, e eventualmente eu vou colocar o nome das obras, além de citar. Mas caso você queira ter acesso às obras propriamente ditas, não tem problema, porque lá no nosso grupo do Google Classroom, lá na nossa sala de aula, no nosso ambiente virtual de aprendizado, lá estão os livros que eu recomendo para cada aula. Então eu vou dando as referências e vou indicando os livros lá. E como nós temos poucos dias e um tempo muito pequeno, esse curso é um pouco condensado, mas eu quero mais que vocês tenham essa perspectiva de como é que nos embates e na troca, na permuta de experiências, a teologia negra foi avançando. E antes que nós pensemos que é uma teologia negra muito comprometida com as questões americanas, eu quero dizer que o nosso encontro de amanhã vai ser dedicado às questões mais do Brasil. A gente vai falar desse movimento de teologia negra no Brasil, se não na quinta-feira, na sexta-feira. Então, não se preocupem. É porque, na verdade, a gente quer dar acesso a um conjunto de construções que ajudam a explicar como a teologia negra no Brasil se desenvolveu. Tá? Então, é isso. Eu vou parar, então, de fazer essas apresentações pontuais e vamos diretamente para o nosso assunto. Deixa eu só apagar aqui com a borracha essas marcas, senão elas vão ficar nos atrapalhando. Então, vamos lá. Eu cheguei a falar de algumas pessoas que atuaram significativamente. Eu falei do Henry McNeill Turner, isso foi aula passada. Estou só revisando as questões que eu falei aula passada. Falei do Marcus Garvey, falei do National Committee of Negro Churchmen, falei dos estágios da teologia negra. E eu quero destacar um pouco essa discussão. Primeiro estágio são aqueles clérigos negros que estavam conectados com igrejas e com movimentos comunitários. E aí a tentativa desses clérigos, e essa tentativa é uma tentativa que foi bem sucedida, foi exatamente construir uma teologia negra
que fosse separada das teologias conservadoras e liberais das igrejas brancas. Porque sem essa separação, não era para segregar teologia, mas sem essa separação, não era possível, não seria possível construir uma experiência de teologia negra que conseguisse se livrar da europeização, ou do chamado eurocentrismo. Okay? Então, era necessário que os negros que fizeram a reflexão teológica até ali, pensando nas referências que encontraram com os europeus e da teologia americana, era importante que eles fizessem um movimento de encontrar, nas próprias experiências, a sua capacidade de encontrar as referências para a sua teologia. E aí, por causa disso, é que surgiu a temática da libertação dos oprimidos como chave. E é interessante, porque essa ideia de libertação dos oprimidos como chave para compreender o Evangelho pressupõe uma boa nova, um anúncio de Cristo que não é neutro, mas ele está comprometido. Ele está comprometido com aqueles indivíduos que estão oprimidos e estão submetidos a julgo por causa da injustiça e da desigualdade, especialmente o pecado do racismo. E a partir disso, né, o que aconteceu foi que desenvolveu-se num segundo estágio, que é o estágio que nós falamos no nosso encontro passado, uma teologia negra que tem como base, a gente falou bastante do James Cone, mas não apenas o James Cone, porque a teologia negra se tornou uma disciplina acadêmica nas escolas, os professores afro-americanos foram atuando no seminário de teologia, passaram a falar de libertação e reconciliação. Vocês devem se lembrar das críticas que eu apontei. Eu falei no nosso encontro passado, entre as críticas que a gente indicou, e que eram críticas significativas, não sei se vocês se lembram, porque a gente falou de muita coisa, né? Mas se vocês se lembram bem do nosso encontro passado, deixa eu apagar aqui o quadro. Só um instante, por favor, gente. Eu vou apagando aqui para não atrapalhar. Mas eu cheguei e contei. O James Cone fez uma produção primeira, seminal, e a reação à atuação do James Cone foi uma determinada crítica à sua compreensão ainda muito vinculada à teologia, que era a teologia clássica, particularmente branca. Era um problema de epistemologia. Então, tanto Cecil Cone quanto Gaylord Wilmore, né, como eu disse, eu vou começar a indicar aqui os nomes no nosso chat. Eu só preciso conseguir abrir o chat, eu não estou conseguindo, mas não tem problema. Assim que eu conseguir, eu falo para vocês. Eu acho que eu já consegui. Pronto. Perdão. Então, com esses dois autores que eu indiquei, Cecil Cone, que é irmão do James Cone, diga-se passagem, e Gaylord Wilmore, o que aconteceu foi exatamente uma capacidade crítica que se traduziu na mudança da referência na maneira de fazer teologia do James Cone, que se aprofunda, que se aprimora. Deixa eu voltar no slide que eu estava, porque eu quero discutir algumas coisas ainda, né, que estão nesse slide. Então, por exemplo, uma das mudanças significativas foi pensar em religião e não em teologia, para se livrar dessa questão, por exemplo, da restrição do nome teologia. Eu não citei, eu mudei a abordagem hoje, mas Charles Shelby Hooks se tornou o primeiro reitor afro-americano de um seminário liderado por brancos, o Chicago Theological Seminary, um outro marco importante nessa luta por espaço nesse campo da teologia negra e também da inclusão da comunidade afro-americana na formação, nos seminários confessionais americanos. O que aconteceu foi que, tornando-se uma disciplina acadêmica nas escolas de graduação e de pós-graduação, participando de seminários de teologia, discutindo essas questões que a gente já apontou, o que acabou acontecendo foi a formação do que a gente chama de Black Theology Project, que são ativistas, membros da comunidade negra, estudiosos, que passaram a pensar de uma forma um pouco mais ampla e começaram a fazer o que a gente chama de virada da teologia negra, em direção às questões indianas, às questões latino-americanas, às questões africanas ou pan-africanistas, inclusive pensando as formas de socialismo africano, destacando a partir de então, ou abrir espaço para discussões feministas e marxistas. Isso é o que a gente chama de virada. Se a gente pode falar de virada cultural, lá
na construção, por exemplo, da historiografia, da teoria da história, ou da própria antropologia e na sociologia, esse vento de mudança também encontra na teologia um espaço próspero para avançar. E então, quando pensamos nesse estágio da década de 80, nós temos vozes preocupadas com outras questões, como, por exemplo, religiões indígenas africanas, o Caribe, a América Latina, o islamismo negro, as mulheres. E é disso que eu vou falar hoje. Na verdade, o nosso interesse hoje é discutir teologia negra feminista, teologia negra espiritualidade e transformação, e também discutir, deixa eu avançar aqui, esse tema que é teologia negra, sexualidades e identidade de gênero. É muita coisa, mas vai dar tempo. Que eu acredito que a abordagem, sendo uma abordagem um pouco mais sintética, já que vocês entenderam as bases da discussão, fica mais fácil de compreender, mas caso vocês tenham alguma pergunta, basta fazer a pergunta no chat, vocês sabem que eu estou atento, estarei disposto a dialogar com vocês, também pode ligar o áudio se alguém quiser, e a gente vai discutir, vai dialogar aqui entre nós. Então, deixa eu colocar nesse slide aqui, para a gente começar a pensar o seguinte. O que eu quero pensar junto com vocês? Que nós paramos no nosso encontro passado falando sobre vertentes da teologia, né? Sobre vertentes diferentes da teologia que foram se ampliando e na década de 70, na década de 80, na década de 90. E a gente parou ali. Então, eu quero conversar com vocês o seguinte, que houve uma vertente interessante que foi a discussão de onde está a mulher nessa teologia negra da libertação. Quem faz essa discussão é uma teóloga sistemática chamada Jacqueline Grant. Eu vou, mais uma vez, como eu prometi, escrever esse nome aqui para vocês. Tá? Só um instante. Estou tentando... Pronto, já consigo escrever. O nome dela é Jacqueline Grant. E ela escreveu um texto, ela produziu um texto, que o título do texto... Deixa eu só organizar aqui a minha área de trabalho, porque aí eu consigo passar para vocês. O título do texto é Black Theology and Black Woman. Esse texto é de 1979. 1979, se a gente pensar no Deus dos Oprimidos, é 4 anos depois. Portanto, é um texto interessante, produzido numa época que é uma época bem significativa, porque é a época em que está em efervescência, ainda é a época que se alimenta dos impactos da produção potente do James Cone, e ela vai escrever esse texto, Black Theology and Black Woman, e esse texto de 79 vai discutir, e isso é necessário a gente pensar. Só um instante, gente, que eu vou sair um pouquinho dessa tela, só para organizar minhas janelas aqui, mas já organizei. Pronto. Ela vai fazer o seguinte, percebam bem, ela é uma teóloga sistemática, vai fazer uma crítica, e essa crítica é uma crítica que é uma correção ao trabalho dos teólogos negros. Eles promoveram, segundo a Grant, uma definição estreita de libertação, que ignorava a discriminação de gênero e a misoginia. Então, Grant pleiteará que a questão da mulher seja incluída na discussão. E esse pleito é um pleito muito fundamental, muito importante. A gente vai parar um pouquinho esse assunto e vai avançar mais um pouquinho para outra vertente. Outra vertente a gente vai descobrir com Cornel West, também em 79. Percebam como a centelha da produção de Cone vai gerar uma série de outras produções. E essa produção do Cornel West, eu vou escrever o nome dele aí para vocês saberem. Cornel West escreveu em 1979 Teologia Negra e Pensamento Marxista. É o nome do texto. E esse texto do Cornel West está disponível para vocês lerem lá na nossa plataforma. Vai perceber uma necessidade vital da teologia negra de pensar que tem que atender às necessidades das massas, pobres e da classe trabalhadora, pleiteando a redistribuição radical da riqueza. Essa é uma segundo avanço. Um terceiro avanço, que já existia, na verdade, o germe desse avanço nas teologias africanas, né? A gente pode falar de Mercy Oduyoye, né? Eu vou escrever aqui para vocês fazer a pesquisa. Desmond Tutu, esse é mais conhecido de cada um de nós. Tem também Engelbert
Veng. Tem também Patrick Kleinlombe. Eles estavam discutindo a questão das ideias da luta pela liberdade com as ideias teológicas do continente africano. E aí o que vai acontecer é que John Mbiti, vou escrever o nome dele aqui, vai escrever um texto em 69, cujo título é Religiões e Filosofia Africana, que é um oásis, né? Esse texto, Religiões e Filosofia Africana, é um texto seminal que vai ajudar a compreender esse projeto teológico como um projeto que tem que ser transatlântico e que tem que pensar na descolonização da mente, do corpo, do espírito, da terra. E para fazer isso é preciso recorrer a esses autores africanos, Odu Yoye, Tutu, Miveng, Kleinlombe. Logo, é um texto inovador e que também vai servir também de embreador para os novos movimentos. E, em particular, a gente pode discutir a segunda geração de teólogos negros que sofrem o influxo dessas ideias e a maturação dessas ideias. Esses teólogos da segunda geração, eles vão estabelecer o que a gente vai chamar de teologia pan-africana. Vou escrever aqui. Teologia pan-africana. Particularmente, eu quero destacar um autor, que é Josh Young, okay? Que vai preencher lacunas percebidas entre as perspectivas teológicas africanas e as perspectivas teológicas afro-americanas. Além dessa contribuição do pan-africanista do Josiah Young, nós temos James E. Evans, mais um autor que eu quero discutir com vocês, que vai escrever um texto, We Have Been Believers. Ele vai fazer o compromisso duplo da teologia com uma chamada crítica literária. Logo, a gente já está aqui no cruzamento interdisciplinar, pensando teologia negra na relação pan-africanista com Jung, na relação com literatura, crítica literária, com James Evans, e com a chamada teologia decolonizadora. Particularmente com Noel Erskine, que escreveu um texto de teologia decolonizadora, em 81, para falar dessa dimensão afro-carimbenha do discurso libertacionista. Ou seja, nós estamos aqui apontando para um movimento que vai ganhando tentáculos, vai se ampliando para a questão da mulher, vai se ampliando para a questão da identidade latina, vai se ampliando para a questão pan-africana, vai ganhando espaços da interdisciplinaridade, discutindo com crítica literária. Inclusive, se a gente falar da América Latina e como a América Latina entra na cena teológica ou no panorama teológico da época, a gente pode falar de George Cummings. Deixa eu escrever aqui o nome dele. Cummings. Desculpa, está errado. E aí, esse autor da obra A Common Journey, Black Theology and Latin American Liberation Theology, é um texto de 1989. Eu vou colocar o nome do texto aqui para vocês. Só um instante, por favor. Deixa eu ver se eu consigo. Esse texto, que é um texto de 89, também está disponível para que você possa fazer o download. Esse texto é outro texto que também contribui, porque vai mostrar como a questão latino-americana se tornou também uma questão nesse debate teológico que vai cada vez mais se ampliando. Vou ter que escrever o nome todinho do livro, em vez de ver nas minhas notas. Está aqui. Eu posso citar também, pensando numa produção de teologia que pensa também a questão do apartheid da África do Sul, eu posso citar Dwight Hopkins, que vai discutir a teologia negra americana com a questão da África do Sul e do apartheid, entrando nesse debate. Mas não apenas isso. Vai discutir a teologia negra no passado, no presente e perspectivas futuras. Logo, vai mostrar uma teologia negra construtiva, atenta à raça, à classe, ao gênero, à sexualidade, em contextos globais. Então, é uma teologia que, se fosse estudo de gênero, eu diria interseccional.
mas ele não utilizava essas referências, tá? E pensando, portanto, nesses recortes muito válidos, muito importantes, eu não podia deixar de abordar, talvez, a que mais influencia, especialmente no Brasil, a reflexão teológica brasileira, que é a chamada perspectiva mulherista. Quando a gente fala de mulherista, womanist em inglês, né? A gente tem que começar citando, de fato, In Search of Our Mother's Gardens, de Alice Walker, por exemplo. Não apenas esse texto. Mas esse texto de 1983 é um texto que vai apresentar critérios para uma base para o feminismo, para essa abordagem feminista da teologia negra. O que ela vai dizer? O que ela vai dizer nessa obra? Quais são as questões que ela vai levantar? Ela vai levantar desde a questão de que Deus ama as mulheres, que aprecia a cultura feminina, que aprecia a flexibilidade emocional das mulheres, que Deus é universalista, portanto, as mulheres de qualquer recorte étnico são incluídas na graça de Deus. Mas ela também vai fazer um recorte para fazer uma crítica válida, em minha opinião, à teologia feminista. Porque quando a teologia feminista, no influxo já das pesquisas da década de 50, né, se a gente pega a Simone de Beauvoir e pensa os desenvolvimentos de Simone de Beauvoir e a gente investiga como é que ela construiu, a Simone de Beauvoir, essa noção de tornar-se mulher, e essa ideia de tornar-se mulher foi avançando na pesquisa, se tornando um movimento que na década de 60, na década de 70 se torna muito forte, dessa questão da emancipação feminina, da luta por igualdade de gênero e assim por diante. As mulheres negras, elas ficavam... Se a gente pensa que os homens negros já eram discriminados e por isso subalternizados, uma denúncia válida e um alerta é que as mulheres negras eram subalternizadas, inclusive pelos homens negros. E uma das maneiras de subalternizar é eliminar a questão das mulheres negras da teologia negra, não dar visibilidade. Então, gente, a gente vai fazer vai tentar fazer uma arqueologia dessa teologia mulherista, pensando nas raízes do processo. Então, as raízes desse processo, eles se encontram lá nos anos 70, quando lá no Union Theological Seminary, em Nova York, começou a se levantar por estudantes negros as questões do silenciamento e opressão das mulheres, na abordagem da teologia negra. Então, as acadêmicas, pastoras, leigas, religiosas negras escolheram o nome mulherista, humanist, para reivindicar duas coisas. Primeiro, para falar de coisas positivas das mulheres afro-americanas. Segundo, para denunciar o racismo das teólogas feministas e o sexismo dos homens negros teólogos, que não davam espaço para esse desenvolvimento. Percebam que a teologia negra, ela é um campo de discussão, inclusive de como a luta deve ser empreendida. Desde o começo do curso, a gente está vendo a ação e a reação a determinados movimentos e a determinadas construções numa perspectiva crítica, e essa perspectiva crítica melhora e inclui cada vez mais grupos que eram subalternizados, dando voz. É isso que marca a história da teologia negra. Qual é a diferença dessa teologia para a teologia clássica, tradicional, cristã? Vamos tentar pegar a origem da teologia cristã no Ocidente para a gente tentar mostrar as diferenças. Okay? Caso fique um pouco difícil de entender num dado momento, você pode fazer perguntas que eu respondo. Quando a gente pensa no cristianismo da época dos pais apostólicos, a época dos pais apostólicos, ele está falando do final do século II, do século I, que é 96, a primeira carta de Clemente Romano aos Coríntios, até a metade do século II. No máximo, até a segunda metade do século II, e mesmo assim, é um período de embate, é um período de embate significativo, de disputa. E nessa época de disputa, começou-se no cristianismo a necessidade de estabelecer, a gente vai perceber isso em Inácio de Antioquia, de estabelecer, Inácio de Antioquia é o bispo de uma cidade siríaca chamada Antioquia,
que, enquanto está indo para o martírio, escreve cartas. Então, as 7 cartas que ele escreve no caminho para o martírio, e nessas 7 cartas que ele escreve, ele vai estabelecer um diálogo com as comunidades e também com Policarpo, por exemplo. E a gente vai perceber o apelo à autoridade do bispo como elemento de resolução dos conflitos na comunidade cristã. Uma certa tolerância à subalternização em nome da pureza doutrinária, que vai cair no final, em Irineu de Leão, na obra Adversus Herestes, ou Contra as Heresias, o silenciamento de grupos cristãos que eram grupos cristãos marginalizados, por exemplo, os cristãos cóptas, que eram geralmente vinculados ao gnosticismo. Então, quando tinha divergência, a divergência na teologia negra, que é uma teologia cristã, ela é marcada pela possibilidade do embate que não elimina, do embate que, de alguma forma, amplia o escopo da teologia. Tá? João Pedro, eu vou chegar lá, eu vou indo aos poucos, tá? Deixa me falar, eu vou responder a pergunta, mas eu vou falando, eu estou na década de 70 ainda, eu quero mostrar desenvolvimento. Agora, imediatamente, eu vou acabar colocando coisas lá da frente, mas se você quiser, eu faço, tá? É só colocar no chat. Mas se puder esperar um pouquinho, porque eu precisava fazer um certo encadeamento para mostrar por que surgiu isso. Depois eu tenho que unir as duas coisas, mas eu preciso explicar como que surge essa questão da discussão, né? Porque depois o mulherismo vai se cruzar com... Obrigado, João. Obrigado. Tá travando um pouco, né? Então tá, gente. Vê se vai melhorar. Se melhorar, me falem no chat. Se não melhorar, eu vou mudar a conexão aqui. Melhorou? Tá melhor? Perfeito. Eu tô atento aqui, gente. É só dizer. Então, voltando, o que eu estava falando com o João Pedro, não sei até onde parou de indicar, eu estava dizendo que, como eu expliquei o pan-africanismo muito por cima, e vou explicar agora o mulherismo nas suas origens, lá na discussão da década de 70, depois eu vou cruzar essas ideias, e aí vai ficar mais claro. Mas eu preciso explicar essa ideia. A primeiro embate é este, ou o primeiro embate significativo, que vai ter influxos decisivos na pesquisa. Tá? Então, vamos lá, continuando. O que nós vamos observar com Jacqueline Grant, que eu falei para vocês, especialmente eu vou destacar agora esse artigo, né, Christianity and Crisis, 47 de março de 1987. Womanist Theology, Black Woman Voices. É importante entender que isso é uma crítica à teologia da libertação e também reconhece o dano causado pelos brancos na sua forma de subalternizar a teologia negra. A gente falou disso um pouco, né? Uma coisa também que a gente tem que destacar é que ela vai fazer um olhar crítico para os homens negros e como esses homens negros tratam as mulheres negras. E aí nós vamos ter essa tríade, né? Grant, Bell Hooks, Angela Davis, que são mulheres negras que, em campos diferentes, diversos, vão perceber, mais ou menos no mesmo tempo, a omissão da presença dos boys. Oi, tá tudo bem, gente? Eu acho que eu tenho o áudio aberto, viu? E aí tá dando interferência. A presença e a omissão da voz das feministas negras na crítica cultural negra e o discurso teológico negro na vida da igreja negra. Mulheres invisibilizadas. Então, claro que isso gerou um impacto significativo. Que impacto foi esse? Eu vou destacá-lo aqui. E o interessante é que essa bibliografia eu coloquei à disposição. Essa ideia de que Deus se identifica com os mais desprezados, bom, as mulheres também são desprezadas. O histórico de violência sexual, de violência física, de violência afetiva ou emocional, a questão da diferença sexual, do desequilíbrio da representatividade dos ministérios ou na liderança cristã de negros e negras. Tudo isso passou a ser discutido. Calma aí, se vocês estão falando de um Deus que está
atento à questão dos oprimidos, cadê as mulheres oprimidas nisso? E aí que surge o trabalho extraordinário de Emily Tones, de Cathy Cannon, de Kelly Brown Douglas, que são teólogas que, diga-se de passagem, todas as três estão identificadas na nossa biografia, você vai poder ler a bibliografia, os textos da produção dessas autoras, mas o que precisa ficar claro é que quando elas cultivam essas discussões, elas mostram que o fardo da cruz está mais caracterizado na exploração das mulheres negras ao longo da linha de raça, classe e gênero. Não adianta colocar o gênero para a equação, mas sim expandir em direção à totalidade da humanidade. Então, a ética afro-americana, que aponta para o senso de comunidade, anseio de justiça e amor profundo, se tornou panorama e pano de fundo para a produção de Cannon, de Grant, de Williams, de Thomas, de Douglas. E aí nós temos, portanto, o surgimento de uma nova epistemologia, que é uma epistemologia muito desafiadora. Eu quero falar de mais algumas mulheres negras e quero conversar um pouco sobre elas com vocês, tá? E a gente vai, ao falar delas, nós vamos, na verdade, fazer justiça a essas que muitas vezes não são abordadas quando se trata desses assuntos. E, infelizmente, a gente fica sonegado das informações. Isso é ruim, né? Então, eu faço questão de escrever os nomes, porque, não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com gênero, e eu trabalho na Universidade de Paris, num grupo da Universidade de Paris que recupera a memória das mulheres da antiguidade a partir dos seus nomes. E aí, para mim, os nomes são coisas fundamentais. É pelo nome que você começa a apontar para os índices da presença daquela pessoa. Então, eu faço questão de escrever os nomes. Joaline Dodson. Eu vou responder o John, tá? Sobre a relação de Alice Walker e da teologia mulherista, tá? Vou falar disso, só instantezinho. Já vou responder, tá bom, João? Então, Joaline Dodson, a primeira autora que eu quero indicar, porque ela, junto com a Cheryl Gilkes, deixa eu escrever o nome dela aqui, Cheryl Gilkes. Ambas escreveram uma obra que também está disponível para vocês, que se chama Something Within, Social Change and Collective Endurance in the Sacred Word of Black Christian Woman. Esse texto, que está numa coletânea, que é de Ritter e Skinner, deixa eu escrever os nomes. O nome da coletânea é Women and Religion in America. Tá? Então, esse texto que trata a questão da mulher em geral, tem uma questão particular relacionada às mulheres negras. Elas vão fazer um exame dos papéis das mulheres negras na sociedade e vai se dizer, elas vão produzir essa noção de que se tem um papel tão central na resistência negra, por que as mulheres ficam deixadas de lado? E é por isso que em 2000 ela vai produzir, a Gilkes, um texto que fala das experiências das mulheres negras, numa cultura mulherista, na igreja e na comunidade. Portanto, a gente tem agora a questão da experiência, que era a experiência da luta pela libertação, pela liberdade, quando fala de mulher, se amplia para a manutenção das comunidades cristãs, da importância da mulher para a manutenção das comunidades cristãs. Isso é muito, muito significativo, gente. E por que é significativo? Porque isso amplia a possibilidade de pensar, não agora no passado remoto, mas no presente que se constrói com a presença e ação das mulheres. Isso é muito significativo. E eu quero chamar a atenção, eu acho que tem algum áudio vazando mais uma vez, gente. Eu quero chamar a atenção disso, porque se a gente pensar nessa maneira de inserir Mutaram o Braille.
Brian, fala para eu poder ver se já está ok o seu áudio, por favor. Só um instante. Ok. Eu acho que foi ele mesmo para poder ajeitar alguma coisa, gente, perdão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Estão me ouvindo? Sim, Tranquilo? estamos ouvindo. Pronto. Sim. Então, beleza. Lembrem-se de desativar os áudios, que às vezes a pessoa não desativa e o cachorro late, acontece alguma coisa, a gente acaba ouvindo e interrompe, né? Então, o que a gente tem que fazer quando a gente pensa nisso aqui? A gente tem uma ampliação do que se dimensiona como tradição, que constrói teologia. Não é mais apenas a história remota da luta dos negros e negras para a liberdade, mas agora é a manutenção das comunidades cristãs cotidianamente por meio da atuação das mulheres negras. Então, olha como isso não só revigora pela experiência do passado, mas atualiza a experiência do passado, indicando questões importantes do presente. Né? A gente tem que pensar isso muito bem. Quando o John perguntou sobre o Walker, né? E a gente pensa em Walker, e a gente tem que pensar no texto que eu indiquei, né, In Search of Your Mother's Gardens, né, que vai introduzir o termo mulherismo. De fato, está lá, né, indicado, o John muito bem pontuou, então eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá bom, John? Eu acho que vai ajudar. Uma coisa que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em mulherismo, citando a própria Walker, é que uma mulherista é uma feminista negra, ou é uma feminista de cor. Ela vai dizer isso na página 11 do seu texto. 11, com letras romanas, tá? Porque é na parte introdutória. Então, ele vai dizer o seguinte, que esses termos, mulher, feminista negra ou feminista de cor, são termos intercambiáveis, tá? E vai destacar que dificilmente alguém veja uma diferença nos termos, mas é uma autodefinição das mulheres negras. Então, é uma tentativa seminal de mostrar como as mulheres afro-americanas podem construir um movimento de feminismo negro, que ela vai chamar de mulherista, e que esse feminismo negro, ou mulherismo, vai apresentar uma coisa que as mulheres feministas não queriam saber, que era o ponto de vista das mulheres negras em relação às questões de gênero. Então, quando ela usa o termo mulherismo, no texto que eu indiquei, In Search of Our Mother's Gardens, que é o texto que eu estou discutindo em 83, ela vai relacionar esse termo mulherismo a essa questão do feminismo negro, mas ela também vai apresentar os aspectos contraditórios da utilização do termo. Então, ela vai dizer, por exemplo, que o mulherismo está enraizado na história concreta como opressão, e a opressão é de gênero, e vai dizer da questão das mulheres que são consideradas como escandalosas, que são as mulheres que quebram as convenções, que elas são tradicionalmente universalistas, ou seja, vai enumerar várias questões relacionadas ao mulherismo, indicando, por fim, o seguinte, que o mulherismo é feminista como a púrpura é lavanda. Ou seja, para dizer que as mulheres negras são mulheristas, enquanto as mulheres brancas são apenas feministas. Então, não sei se respondi a questão, espero que tenha respondido, mas assim, ela vai construir uma reflexão sobre o feminismo, porque o feminismo é o que há, né? Então, para demarcar, não, a gente tem agora um movimento que é feminista, mas vai além do feminismo. O que vai acabar fazendo é construindo uma discussão do termo nessa direção, que é uma direção que depois vai ser ampliada, tá? Vai ser ampliada, não vai ficar só assim, beleza? Se não tiver claro, é só colocar, John, que eu volto no assunto. Então, sim, claro, tá tudo lá. Eu coloquei tudo lá. No Classroom só não tem dinheiro, mas o resto tem tudo lá, tá? Então, essa teologia mulherista, essa teologia que tira que tem o Walker como base, né, vai começar a avançar, né? A gente tem em 83 a obra de Walker. Quando chega em 87, no artigo de Delores Williams, que é Womanist Theology, vai usar
a definição de mulherismo de Walker como estrutura teórica para a teologia das mulheres negras. E vai dizer que o método da teologia mulherista é formado por 4 coisas, né? Para as mulheres que estão aqui, né? Olha a potência dessa compreensão. Olha como essa compreensão é uma compreensão cuidadosa e bem articulada. Primeiro, tem que ser multidialógica, para não cometer o erro das mulheres feministas, que não eram multidialógicas. Segundo, tem que ter dimensão litúrgica, porque já chega de mulher produzir reflexão teológica e isso não ser introduzido na vida cotidiana da igreja. Terceiro, tem que ter intenção didática, porque já chega de mulheres não serem as docentes, por exemplo, na formação teológica, serem só educadoras da educação infantil. E quarto, tem que validar as imagens femininas e a linguagem metafórica feminina na construção das declarações teológicas. É pegar a linguagem que as mulheres utilizam e entender que essa linguagem deve ser usada na teologia do mesmo jeito que a linguagem masculina ou branca, ou seja lá do que for, foi utilizada na teologia, na construção teológica. Será mais ou menos assim. Se a metáfora é indicar o que Deus faz em nós como trabalho, pensando na noção, na dimensão da ética do trabalho do século XIX, por que a gente não pode introduzir a questão da convivência feminina mulherista, de mulheres negras, na discussão ou na construção de como a gente faz a nossa teologia? Por que não pode introduzir as metáforas e as imagens do seu trabalho? Ou seja, claro que deve fazer. Então, esse texto, que é um texto nem é tão longo assim, é facinho de ler, mas ele é muito seminal, né? É a partir desse texto que a gente começa a perceber o grande erro dessa teologia originária, que foi produzida no começo da década de 70. Então, avançando mais um pouquinho, pensando agora em espiritualidade de transformação, já é um outro tema. A gente está falando, quando fala de espiritualidade de transformação, a gente está falando aqui de setores progressistas da igreja afro-americana envolvidos esses setores na luta contra as desigualdades nos movimentos civis, compreendem, por exemplo, em Martin Luther King, que Lucas 4,18, que fala de Jesus dizendo que a profecia de que o Espírito veio para libertar os cativos, para levar o evangelho aos pobres, que isso deve nos fazer compreender que a nossa espiritualidade tem que ser refundada em novos termos. Termos que não eliminem a missão do Cristo, a missão do Jesus de Nazaré, que envolve a transformação da vida das pessoas que estão sofrendo na desigualdade. Logo, quando nós falamos de espiritualidade e transformação, o primeiro ato de espiritualidade cristã não é a ortodoxia ou a doutrina correta. O primeiro ato da espiritualidade cristã é o serviço para os pobres, para os famintos, para os desabrigados, para os desempregados, para as vítimas da AIDS. Se não começar por aí, por esse tipo de ação, a espiritualidade cristã é vazia. Ok? Sendo assim, muito bem, John, a tese dela sobre H e Harriet Tubman é perfeita. A gente pode até aprofundar um pouco mais depois, tá? A gente pode explorar esses caminhos, né, da percepção nas escrituras e nas figuras históricas, como isso aponta para algo que foi negligenciado na construção da teologia negra, ok? E aí, o que vai acontecer? O que nós vamos destacar em relação à espiritualidade? Que o sem rosto, aqueles que sofrem, eles têm que ser atingidos por uma igreja impelida pelo Espírito. A igreja negra precisa se enraizar nas comunidades afro-americanas pobres para dizer que o Senhor habita ali, que o Senhor nasceu e reside nesse lugar. Esse tipo de perspectiva, que é um chamado para o ministério cristão, que remonta a Jesus Cristo e remonta à pregação, à proclamação de Martin Luther King, e a sua luta contra as estruturas malignas, essa luta pode ser traduzida, né? Eu vou citar aqui, no último ano do ministério de Martin Luther King, vai dizer: os despossuídos dessa nação, os pobres, brancos e negros, vivem uma sociedade injusta, devem organizar uma revolução contra essa injustiça, não contra a vida das pessoas que são contra os seus cidadãos. Essa ideia, né, de quem reclama da injustiça ou quem luta e grita, o grito dos oprimidos, recebe como retorno a opressão.
e quem produz opressão recebe louvor e elogio. Essa estrutura que é satânica, ela precisa ser recusada. Martin Luther King vai chamar isso de espiritualidade do mal. Essa espiritualidade que, enquanto as pessoas não têm o que comer porque não tem auxílio emergencial, proclama jejum em favor de governante. Convoca o povo para jejuar. Nem precisa convocar grande parte do povo para jejuar. O povo já está passando fome. Tinha que cobrar do governante a solução do problema da fome no Brasil e não pedir para as pessoas passarem fome para dar apoio e suporte para o presidente. Ou tinha que produzir luto nacional em favor daquelas que foram vítimas de uma pandemia grave e não ficar gritando na internet que revolução comunista, que querem derrubar o presidente porque os governadores são ditadores. Essas coisas que são construídas, essas lógicas que são construídas, elas não são apenas graves porque elas são políticas, não. Elas são graves porque elas vão na direção contrária às preocupações fundamentais de Jesus de Nazaré, mas elas vão no centro da preocupação satânica. É isso que Satanás quer. Roubar, matar e destruir. Roubar, apoiando corrupção e passando rodo e pano nas rachadinhas e nos milhões que compram mansões. Matar, que é garantir que ninguém tenha vacina para morrer milhão, se possível, e destruir, que é destruir a esperança e a possibilidade das pessoas, inclusive, gritarem contra isso. O nome disso para Martin Luther King é espiritualidade do mal. Isso é Satanás. Isso é Satanás. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. E se a gente tolera isso, se a gente enxerga isso e não dói como sendo uma transgressão no âmago da vivência cristã e da espiritualidade cristã, aí não é Jesus que nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo, sei lá, talvez o Cristo lá do Constantino, que usou o símbolo de Cristo para matar as pessoas que estavam do lado de Maxêncio lá na batalha da ponte Milviana. Não tem a ver com o cristianismo isso. Por isso, gente, por essa razão, é que a gente tem que estudar esse tipo de teologia. Por essa razão, a gente tem que olhar essa teologia e perceber que essa espiritualidade diabólica se espalhou, e espalha o racismo, espalha esse imperialismo hegemônico que deixa as pessoas passando fome. Então, quando se pensa na pobreza doméstica, Martin Luther King pensou. Ele disse assim, quando você começa a fazer essa pergunta e está levantando questões sobre o sistema econômico, sobre uma distribuição ampla da riqueza, você está discutindo o quê? Está discutindo a economia capitalista. E essa economia capitalista está produzindo o quê? Está produzindo subalternização, indignidade, pobreza. Então, para Martin Luther King, era necessário estabelecer o reino de Deus, que é o que ele vai entender como socialismo democrático. Para vocês perceberem bem, vejam bem, se eu pensar na minha própria reflexão, e eu faço aqui um momento de confessionário, né? Na minha própria reflexão, para mim, existem muitos limites na compreensão do socialismo clássico, do marxismo clássico. Tem muitos problemas, como há também no liberalismo. Mas não são problemas iguais. Não são problemas da mesma natureza. Não é assim. O binário, um lado e outro lado, e a gente escolhendo entre a cruz e a espada, qual é o menos pior, porque são os dois ruins. Essa lógica binária é uma lógica persa, uma lógica dicotômica persa, mas nem que é isso, ela não é cristã. A lógica não é binária, a lógica cristã. A lógica cristã é o reino de Deus, onde há igualdade, e a crítica, por exemplo, ao marxismo, ao socialismo, ou algum tipo de ismo que se construa como tentativa de solução para a desigualdade, é porque no cerne da solução do problema da desigualdade está a praxis humana, e não a dependência de Deus e a compreensão de que precisa aprender com Deus como faz a transformação da nossa realidade. Mas dá para transformar isso. Agora, não dá para transformar quando a pessoa fala assim, se você está morrendo, se você está sofrendo tiro, se você está tomando bomba, se você está sendo discriminado, em vez de chorar, levanta a cabeça, não reclama de nada, trabalha. Ou seja, essa compreensão não é simétrica e oposta.
não é uma disputa entre duas coisas simétricas, é uma disputa entre algo que dá para salvar e dá para reconsiderar, para aprimorar, e outra coisa que não tem salvação. Por que não tem salvação? Porque ela é centrada e fundada na iniquidade. É como pegar um cristão confuso e dizer, vou te ajudar, e ajudar esse cristão a ter mais clareza. E tentar fazer a mesma coisa com Satanás. Essa é a diferença. Com o cristão dá, ele está querendo servir a Deus, ele está querendo fazer as coisas, só não sabe como, precisa da ajuda, precisa do coletivo. Agora, Satanás, ele veio só para roubar, matar e destruir. Então, essa coisa de jornalista brasileiro, de uma escolha difícil, aí você tem dois polos e aí julga como se fossem dois polos simétricos, ou então esse discurso do polarização. Então, ficam dizendo de polarização, para dizer que essa polarização é ruim, mas não é polarização nenhuma. Não há polarização. Você tem o Satanás, que mata 300 mil, e você tem um grupo com equívocos. Não é polarização. A gente pode discutir se for assim. Eu estou aqui com... É como se a gente pensar. Eu estou aqui com um ovo e estou aqui com uma montanha. Isso não é polarização, porque a proporção do ovo e da montanha são diferentes. Então, só compara o ovo e a montanha como se tivessem a mesma dimensão, ou quem é cego ou quem é mal intencionado. Eu não acho que essas pessoas sejam cegas. Então, elas são mal intencionadas. Então, quando você compara e diz que o ovo é tão alto e difícil de atravessar quanto uma montanha, isso não é para trazer justiça, isso é para fazer a gente tolerar a existência da montanha. Entendem? Quando você compara o incomparável, coisas desproporcionais, e coloca como se fossem simétricas, é para aceitar a coisa inaceitável. Então, essa lógica foi discutida por quem, gente? Por Martin Luther King. E Ana Carolina tem razão. É defender o opressor. Se eu pego alguém que mata a minha casa toda e comparo com alguém que vai lá e rouba uma coxa de galinha de um supermercado e digo que os dois são iguais e que os dois devem ser... Não, nós temos que ponderar e temos que ser justos. Do mesmo jeito que alguém mata uma família, tem gente que rouba coxinha de frango. Essa comparação é uma comparação descabida, porque não são coisas da mesma dimensão. Eu posso dizer que as duas coisas são equivocadas, mas parou aí a comparação. Então, essa comparação que se faz de você está defendendo os negros. Poxa, mas chega disso, tem que parar com isso, porque os negros também discriminam os brancos. Isso chega a ser absurdo, porque assim, é como se dissesse assim, a gente escravizou e transportou 20 milhões de pessoas, das quais grande parte delas morreu na viagem e deixou eles submetidos à escravidão tão dura que passou 100 e tantos anos e eles continuam sendo os mais pobres, os mais analfabetos. E tem o branco que um grupo de negros não quis cumprimentá-lo. Quando as pessoas dizem assim, não, é racismo também, porque eu passo pelos negros, os negros não me cumprimentam, porque eu sou branco. Bom, a gente está comparando alguém que não cumprimenta com alguém que não podia nem ser cumprimentado porque estava trabalhando lá, trabalho forçado, sem remuneração, apanhando no lombo. Não podia tomar a manga com leite porque diziam que matava, que comia os restos, que as suas esposas e filhas eram violentadas pelo homem da Casa Grande. Não são coisas iguais. Então, não dá para fazer essas falsas conexões. Essas falsas conexões são conexões para defender o opressor, claro. Essas falsas simetrias, elas são para defender a opressão. E eu não acho que eu estou fazendo um discurso tão difícil de entender. Acho que está bem facinho de entender, porque é uma obviedade, né? Não é tão grave eu ter uma espinha e ter um câncer de pele. São coisas diferentes. Então, nós temos que trabalhar com perspectivas diferentes. Dito isso, essa prática libertadora, na unção do Espírito do Senhor, e conduz para a liberdade. Uma liberdade que é um estilo de vida para trazer um futuro previsto. E que deve começar nas comunidades. Não deve ser só da teologia, deve ser da comunidade, da vida do dia a dia. Quando alguém silencia outro alguém porque esse alguém é inconveniente, está impedindo que o espírito da liberdade se estabeleça.
quando a gente não consegue ouvir o que a pessoa tem para dizer e já a julga, a gente não está deixando isso acontecer. Então, das pequenas relações até as grandes relações, é preciso estabelecer liberdade, libertação e justiça. E é com isso, gente, é com essa base que nós vamos pensar que teologia negra, sexualidade e identidade de gênero, que é o nosso foco de pensamento hoje, essas questões que nós estamos discutindo, elas passam necessariamente pela possibilidade desse grande homem de Deus chamado James Cone de ser capaz, né, de produzir tantas coisas boas, mas a gente ser capaz de observar nesse santo homem de Deus alguém que tem limitações. Por exemplo, em Risks of Faith, texto dele, que vai falar do impacto da teologia negra, não se menciona uma única vez, por exemplo, homossexualidade como realidade das comunidades negras. Isso é uma limitação que precisava ser suplantada. Então, como é uma teologia que não é feita de senhores, é feita de contribuições limitadas e humanas que precisam ser completadas, em vez de ficarem assim, não posso falar contra o Cone, não posso fazer o que o Cone não fez. Não, o que se faz é avançar. É avançar. Vamos pensar a diferença sexual, vamos pensar como os homens podem combater o seu sexismo, vamos pensar como as mulheres negras estão sendo inseridas no ministério cristão, vamos pensar essas questões são importantes. E aí, gente, o que vai acontecer é um começo, um início de uma reflexão que vai se tornando sociológica, para ter dados, é coisa de americano. Então, Religion and the Lives of African Americans, Social, Psychological and Health Perspectives, que é 2004, vai mostrar a questão das consequências do envolvimento religioso dos americanos, dos afro-americanos. E o que vai acontecer é que eles vão reconhecer críticas de retratos anteriores por não levar em conta classe, região, gênero, status socioeconômico, questões que precisam ser observadas. Certo? E aí, gente, o que vai acontecer, diante dessas questões, é que os críticos mulheristas respondem ao que considera uma crise na vida negra, que rivaliza com as questões de raça. Vai discutir gravidez na adolescência, aumento da HIV nas mulheres, o retrato negativo das mulheres negras na cultura popular, que é, na verdade, uma forma de humilhar a sexualidade negra. Essa ideia da sexualidade da mulher negra subordinada a homens negros e brancos. O corpo da mulher negra como corpo disponível. Então, diante dessa discussão que envolvia a questão LGBTQIA+, e a questão desse corpo disponível, que não era disponível, mas era tratado como tal, mesmo por aqueles que entendiam, compreendiam e discutiam libertação, o que se fez foi começar a pleitear, por exemplo, direitos reprodutivos, direitos sexuais, parar de serem tratadas como escravas domésticas, parar de serem objetos sexuais e proprietários, de proprietários brancos ou negros, parar de a aceitação de que homens negros usarem o corpo das mulheres negras. Essa coisa de sonegar à mulher negra a possibilidade de falar sobre suas experiências sexuais e afetivas. Nem dar nome às suas experiências sexuais as mulheres podiam. Isso tudo foi atacado, tratado nessa obra que é uma das obras que eu mais admiro, de Emily Thomas, Womanist Ethics and the Cultural Productions of Evil. Ou seja, Ética Mulherista e a Produção Cultural do Mal. Faço questão de traduzir o nome da obra. Porque vai mostrar as várias maneiras como os corpos das mulheres negras e sua sexualidade são empacotados e apresentados como corpo disponível, como corpo sem valor, desprovido de valor. Esse texto denúncia, que ela vai chamar de Produção Cultural do Mal, que vai mostrar que isso é enraizado na cultura, portanto tem longa duração, portanto, está enraizado. Isso precisa fazer o quê? Precisa construir uma forma de romper com isso. E aí vem a interface entre a produção teológica e a produção daquelas mulheres que eram mulheres negras dedicadas a pensar o lugar da mulher negra, como, por exemplo, Bell Hooks.
que vai discutir a sexualidade das mulheres negras. Mas o ensaio de 92, que é Selling Hot Pussy, né? E vai discutir o tratamento das mulheres negras como memes, como vagabundas, como uma crise na vida negra. Essa ideia do corpo aviltado, diminuído, de sexualidade que não pode se expressar, é uma discussão que vai se unir à discussão que nós vimos anteriormente, né, que é a discussão de Townes. Então, essa discussão de Townes, que é posterior, ela é de 2006, que se apropria dessas discussões das mulheres negras e a crise da vida da mulher negra. Crise essa imposta por esse tipo de assimetria ou subalternização. Isso vai se transformar num grande tema, num grande... É esse mesmo, John. É esse mesmo. Eu não queria dizer o nome, né? Falei em inglês para não dizer o nome, mas tudo bem. Aí, esse texto, o nome é esse mesmo, é isso mesmo. Selling Hot Pussy é vendendo bucetas pretas. Tá? Não, eu não me escandalizo, não. É só coisa mesmo desses pudores que a gente carrega ainda com a gente. Então, esse texto de Hooks, ele vai cair como uma bomba também para a discussão dessa questão que vai se tornar uma temática teológica. E aí, a partir de então, as ideias de mulheres negras que não podem contar com os homens negros e brancos para falar sobre sua sexualidade de forma positiva, isso tem relação, e essa relação vai ser feita com os pressupostos racistas e sexistas. Então, não é mais um problema de racismo apenas. É também um problema de sexismo, por causa do contexto de dominação e exploração das mulheres negras. E aí, eu vou terminar aqui para dizer para vocês como isso vai avançar, né? René Hill, em War, We for Each Other, né? Um texto também interessante, porque está na coletânea Black Theology, que, inclusive, gente, para vocês perceberem... Oi? O áudio eu acho que vazou, viu, Priscila? Inclusive, esse texto aqui, que é editado por Cohn, vai argumentar que os críticos religiosos negros, incluindo estudiosos feministas, falharam na abordagem de pessoas negras e a sexualidade negra tinha que estar no primeiro plano da sexualidade dos estudos feministas, porque são as mulheres mais discriminadas. As estatísticas mostram isso. Os menores salários, as mais submetidas à violência, as que menos têm acesso à educação, você vai pegando os índices um por um e vai batendo os índices um por um, e quem encabeça nessa dimensão da precarização? Mulheres negras. E isso tem relação com os homens negros, que marginalizaram as mulheres, inclusive em sua sexualidade. E aí é necessário combater o racismo branco e também esse preconceito, essa discriminação, essa ação violenta dos homens negros. Então, e eu vou terminar aqui, eu acho que já está no Lucas. Então, eu vou falar um pouco, vou começar hoje, né? Falando de Kelly Brown Douglas, né? Basicamente, a gente tem também lá, esse texto não está lá, mas eu vou colocar Sexuality and the Black Church. Vai mostrar que os brancos tinham um fascínio peculiar e curioso pela sexualidade negra. E os negros estavam sobrecarregados em responder essa fusão torturante de raça e sexualidade. A ideia da mulher negra como um furacão, do homem negro como um mendigo, essa coisa meio que grotesca e monstruosa e bestial do corpo negro e do corpo da negra. E a resposta dada a esse estereótipo foi: eu sou uma mulher direita, eu sou um homem direito, ou seja, sexualmente essa barbarização, entre aspas, nesse termo, dos corpos dos homens negros e das mulheres negras. Então, a gente vai começar a falar sobre isso no próximo encontro, para vocês saberem mapear o que a gente vai discutir no próximo encontro. Nós vamos falar de Michael Harris Griffin, vamos falar do estudo de Human Rights Campaign,
Vamos discutir a Operation Rebirth. Vamos falar sobre Dwight Hopkins e a introdução dele da teologia da libertação. E aí, vamos passar para a teologia. Eu peço desculpas por isso, mas nosso esforço aqui é para que tenhamos essa experiência de reconhecer esses lugares teológicos como lugares que nós devemos ocupar. A gente tem, se você nunca ouviu falar dessas coisas que a gente está dizendo aqui nessa aula, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada na nossa formação, ou na informação que nós recebemos. Alguém está sonegando, ou então nós não estamos tendo acesso por quê? Ou alguém sonega, ou então eu vou falar até mais. Qual é o processo? Aqueles que têm acesso a isso não popularizam isso, porque isso se torna um poder, como diz. E aí, a partir do momento que a pessoa adquire esse poder, ele não fala mais. Não julga pessoas que podem dar retorno. E aí vão se sonegando. Então, vocês podem até pensar assim, nas obras para a gente na língua original. Por que ele está fazendo isso? Porque eu estou falando com vocês como eu falaria lá na Universidade de Paris, ou como eu falaria na Universidade Estadual de Feira de Santana, ou na Universidade Federal de Fluminense, onde eu faço doutorado. Eu não vou colocar a menos para o meu povo. Não vou fazer a menos. A gente tem que aprender a oferecer o melhor. E o melhor que a gente pode oferecer é o que deve ser posto diante das pessoas, porque nós somos sim capazes de aprender e de crescer muito juntos. Ok? Muito obrigado. Espero que vocês tenham apreciado. Eu estou disponível para responder perguntas. A gente tem 9 minutos, então dá tempo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pois é uma tristeza para mim também dizer que está acabando. Oi, Len, eu agradeço. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Quer ligar o áudio para fazer a pergunta? Para colocar a questão ou a crítica? Estou aberto a críticas também. Pode, João? Claro. Isso é uma honra ouvi-lo, João. Boa noite, tudo bom? Sim, tudo ótimo. Então, eu não vou conseguir abrir a câmera que está dando problema aqui, mas o que, na verdade, eu venho... primeiro me apresentar, meu nome é João, sou daqui do Rio de Janeiro, faço filosofia africana no Laboratório Geromar de Africologia e Estudos Ameríndios. Sou da IBC, da Igreja Batista do Caminho. Eu queria perguntar, na verdade, Brian, teu ponto de vista acerca de uma coisa que há alguns meses já vem, alguns meses não, alguns anos já vem me incomodando um pouco. Eu queria saber o seu ponto de vista. Olhando para a história do Brasil, né, e olhando para a história do cristianismo, e aí disputando esse lugar, porque eu acho que o cristianismo é um lugar de disputa, assim. Eu consigo ver de forma muito evidente o movimento neopentecostal surgindo dentro, né, do que é aqui das pequenas comunidades negras, que são as favelas, né? E eu sempre fiquei buscando esse lugar de tentar reivindicar essa experiência evangélica como uma religião afro-brasileira. E aí, conversando com alguns irmãos, né, que são de axé, são investidores de espiritualidade matriz africana, eu sempre ouço que eu estou forçando um pouco a barra, que eu estou tentando mesmo para fazer ele caber na minha consciência racial, enfim. Essa negócio se é a forçação de barra ou se é, de repente, um anacronismo, alguma coisa desse tipo. Eu acho que esse microfone está fechado. Agora mão que eu concordo integralmente com você. Essa ideia de
onde estão os... E a religião que eles partilham, não ser negra, não ser matriz africana. Nas práticas neopentecostais, nós temos indícios que apontam para as práticas ancestrais de culto de matriz africana? Temos. Segundo, nós temos as estratégias de aquilombolamento nessas comunidades para que elas se protejam mutuamente, para que as pessoas se protejam mutuamente, majoritariamente negras? Temos. Nós temos a tradução da linguagem litúrgica para uma linguagem que, não obstante todas as influências, que a gente sabe, que vira essa coisa com outras tantas coisas, mas nós temos ali, por exemplo, algo muito semelhante ao que a gente consegue encontrar nos cultos de matriz africana desenvolvidos no Brasil, Umbanda, Candomblé, a gente pode enumerar. Temos. Então, por que não é? Não é por quê? Porque existe uma dificuldade em compreender que não é preciso ter afiliação religiosa. A afiliação religiosa não significa afiliação identitária. Ou seja, para muitos que tentam analisar o que é de matriz africana ou que de fato é negro em algum movimento, a pessoa precisa que isso ultrapasse uma barreira de afiliação. Há quem exija que ultrapasse a barreira de afiliação. Ou seja, que cria uma ruptura para gerar uma continuidade. Uma continuidade com o passado ancestral. Mas não é assim que funciona a cultura. Você com certeza estudou, dá para perceber pelo que você fala, antropologia. Que antropologia é essa em que o indivíduo, sendo negro, se torna outra coisa porque se torna neopentecostal e vai se tornar de novo negro só quando se torna, por exemplo, do candomblé? E o caminho contrário também é a mesma coisa. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, é que nós devemos aprender a encontrar aquilo que é da identidade ancestral dos negros em todos os lugares onde os negros estiverem. Os negros e negras estiverem. Seja no espiritismo, seja nas religiões históricas, seja nas religiões pentecostais. Se você tem uma comunidade, essa comunidade tem a presença de negros, esses negros se aquilombaram, você pode ter certeza que você vai encontrar traços identitários nesse grupo. É só uma questão de olhar bem. Por mais que se faça esforço para afastar, né, o esforço para criar ódio entre negros e negras, quando um negro desprovido de preconceito se encontra com alguém de culto mais direta, o indivíduo se reconhece. É porque tem uma barreira de preconceito. Você tratar essa pessoa e ajudar ela a limpar a mente, diferentes, as nossas linguagens litúrgicas são diferentes. A maneira como nós falamos das divindades são diferentes. A nossa maneira de traduzir em linguagem a ancestralidade é diferente. Mas as práticas nós somos parecidas. Nós usamos as mesmas estratégias para sobreviver, as mesmas estratégias para nos pronunciar, a mesma estratégia para celebrar e festejar. Então, quando você consegue encontrar o que é negro, de identidade negra nesses lugares todos, aí o preconceito desaparece, quando as pessoas começam a se reconhecer. Elas não precisam deixar de ser o que são. O que elas precisam perceber é que elas não são só o que disseram que elas são também aquilo que elas trazem da sua ancestralidade. Quem disse isso, para não ficar dizendo que sou eu que estou dizendo isso, quem já mapeou esse campo e já avançou nisso foi o Marco David Oliveira, na Religião Mais Negra do Brasil. Ele começou essa história de perceber essas questões. Ele que começou. Ele que ousou falar, né, na obra dele, vai dizer a religião representativamente mais negra do Brasil é, de fato, a igreja pentecostal. Ele vai falar da igreja pentecostal, ele vai falar do culto da liturgia, vai mostrar a pobreza, as mágoas, aí vai falar do batismo com o Espírito Santo, da diminuição da distância entre líderes e negros, e assim por diante. Ele vai enumerar várias coisas. E isso na prática pentecostal. A gente pode aplicar partes do método nas igrejas neopentecostais, apontando que se você... eu vou chegar ao ponto, não é coincidência. Se você filmar uma prática cultica
de uma religião que está ali fazendo o seu culto, sua liturgia, sua ação cultica, seu ritual. Você pega religiões diferentes. E na hora do êxtase, na hora da catarse, na hora que o indivíduo está ali no momento de maior comunhão com a divindade, quando você filma as experiências que eles têm, as suas experiências são parecidas. A pessoa gira, a pessoa grita, a pessoa canta, a pessoa celebra, a pessoa abraça. Gente, isso não pode ser acidental, isso tem que ter alguma matriz de ancestralidade. E tem. Mas, Brian, o ponto, né, que eu fico até um pouco receoso, desculpa Não, sem abrir o problema. microfone de novo sem pedir, mas o ponto que me deixa mais curioso, que me deixa um pouco mais temeroso em ir por esse caminho, é porque esses elementos, eles são produto de sincretismo, né? Mas esse lugar que eu queria reivindicar e que eu venho tentando reivindicar e que eu queria saber se você concorda comigo. Tá me ouvindo bem? Porque eu acho que deu uma travada aqui. Eu te ouvi. Queria saber se você concorda comigo, é porque se a gente for lá no início, o cristianismo ela é uma religião afroasiática, né? Sim. Ela nasce ali na Palestina, né? E depois ela é cooptada pelo Império Romano e depois pelos gregos, né? E aí, ali no âmago, no nascimento do cristianismo, o cristianismo sofre esse processo de cooptação, que torna o cristianismo uma religião, abre aspas, branca, fecha aspas. Esse processo de investigação é que me deixa mais curioso, porque quando a gente olha, por exemplo, para a experiência da Umbanda, né, que retrata Iemanjá, por exemplo, como uma mulher branca, né, eu consigo ver um processo muito parecido, né, com a branquitude aqui no Brasil cooptando essa religião, assim como lá no início, nos primórdios, os romanos fizeram com o cristianismo, né? Enfim, isso é um papo para outro momento, porque eu queria entender isso, assim, o meu desconforto em relação a se eu for reivindicar o cristianismo como uma religião negra, em especial a igreja pentecostal e neopentecostal, eu posso cair nesse lugar do sincretismo, né? Mas eu estou falando no sentido original mesmo, da expressão espiritual original, assim, né? O que você acha disso? Eu vou responder essa pergunta falando sobre sincretismo. O sincretismo é a possibilidade dos oprimidos. Entender que o sincretismo seria, de alguma maneira, uma contaminação é, na verdade, colocar todos aqueles que não tiveram alternativa e fizeram adesão e algumas concessões no campo dos ilegítimos. E eu vou pela via contrária. Para mim, é o sincretismo que mostra a nossa resistência. Para mim, é o sincretismo que mostra as nossas permanências. Porque se não dá para ir com tudo que a gente carrega, a gente vai com o que dá para carregar. E faz concessões. Essas concessões não são prova da nossa fraqueza. Dá para reivindicar, em minha opinião, eu continuo insistindo, o cristianismo, o neopentecostalismo como uma religião negra e de matriz africana, como o cristianismo também. O John disse sobre a igreja etíope, onde a igreja foi estruturada primeiro, lá na Etiópia, e que segue firme até hoje. Resistência. Agora, essa resistência não é uma resistência linear, porque a violência empurra esses grupos que são submetidos à violência a concessões. E essas concessões que são feitas depois viram instrumentos para deslegitimar, quando na verdade deveriam ser instrumentos para mostrar inteligência, para manter o que é mais sagrado que a religião com outra corporeidade. Por exemplo, o neopentecostalismo, grande parte dos neopentecostais, eles não são, na verdade, cristãos. Eu não estou dizendo que eles não sejam cristãos legítimos, mas a filiação religiosa deles é africana. Eles estão reproduzindo o culto, a memória cultural do culto africano nas periferias das grandes cidades. Só que, junto com isso, eles são ensinados a ter ódio, para que eles não participem e se identifiquem com aqueles que são, por exemplo, da Umbanda. Eles têm semelhanças, mas não conseguem se identificar.
quando nós olharmos, devemos olhar subtraindo esse ódio, percebendo as manifestações religiosas e como que elas apontam para uma ancestralidade, João. Essa é a minha opinião. Eu sei que ela é questionável, ela é passível de crítica, mas é assim que eu construo, né? E sendo assim, a reivindicação de que o cristianismo seja afroasiático, correta, de que ele foi cooptado pelo Império Romano, correta, de que existe sincretismo, correto. Por que existe sincretismo? Porque é o único jeito de sobreviver com sua religião. Para mim também essa é uma compreensão correta. E quando a gente analisa as práticas religiosas, essas práticas se assemelham. Por quê? Porque elas têm uma raiz afetiva, uma raiz cultural, uma ancestralidade comum. E que perdura, porque vira na longa duração. Aí, quando alguém diz que não pode ser por causa ou do preconceito, ou do sincretismo, ou da violência, ou do que quer que seja, está olhando para o que separa e para o que diferencia, não para o que une. Para mim, esse é um olhar enviesado. Para mim, como analista, eu devo olhar aquilo que aproxima para ensinar aquele que odeia que ele não precisa odiar, porque ele está odiando, na verdade, seu irmão negro, sua irmã negra, que só tem uma religião diferente, mas que, se você olha de perto, elas são bem parecidas, né? Eu vou dar a palavra para o rapaz que está levantando o dedo, o John, mas, John, eu vou só ler o chat rapidinho, tá? Ó, eu gostaria de saber sobre os movimentos avivalistas, batistas na Jamaica, sobre contribuição à construção teológica do rastafarismo. Vou te responder isso, Jael, amanhã. Me cobra amanhã, tá bom? Vou fazer isso, o rastafarismo, vou discutir isso. Samir, por muito tempo eu vi os cristãos longe dessa dimensão de discussões raciais de gênero, povos originários, igualdade social. Muito abençoador saber que existe teologia dialogando e aprendendo nesses espaços, que são temas de fora. É verdade, Samir. Falam que é tempo de fora, que deve se concentrar na Bíblia como se a Bíblia não tivesse esses temas. É um equívoco. Evana, eu não sei que autor eu falei, Evana. Desculpe. O que eu estava falando quando eu falei do autor? Eu não me lembro mais, tá? Aí você escreve... sobre a questão das características, né, afrodescendentes no culto neopentecostal. Do Marco Davi. Marco Davi. Tá, obrigada. O livro vai estar lá. O livro não, porque o livro não colocar, mas vou colocar uma crítica do livro, uma resenha do livro lá no grupo, tá? Professor Brian, deixa eu ver aqui, a gente vê isso em plena igreja pentecostal, o giro, pular, isso aí. O giro, pular, estremecer, o manifesto típico da cultura do povo negro, é a permanência. É a ancestralidade gritando no povo. Pode virar o que for, pode virar cristão, pode virar ateu, pode virar... A ancestralidade vai gritar nele, vai gritar nela, vai gritar em nós, né? Quase não estou escutando o companheiro, poderia falar mais alto? Eu acho que, se não ouviu, você fala, Ana Lúcia, o que você não ouviu, tá? E a religião mais negra do Brasil? Isso, João, é a religião mais negra do Brasil. Pronto, João. Licença. Eu estava falando com um companheiro que estava fazendo a pergunta, que era bem pertinente e interessante, mas eu não conseguia escutar direito, estava baixo. Mas deu para entender com a sua resposta. Obrigada. Eu que agradeço, Ana. É uma dádiva poder tê-la aqui entre nós, viu? Como é bom te conhecer. Obrigada. É um prazer todo meu estar aqui. É uma grande graça, viu? É um grande prazer. Fala, João. Sou todo ouvidos. Não, é só que pensando um pouco dessa questão de sincretismo para sobrevivência e de identificar essas manifestações mais populares do cristianismo como de matriz africana, enfim, e todas essas questões. Tem uma coisa que o Ronilson Pacheco fala no livro dele, Teologia Negra, e que eu concordo muito, sobre a necessidade de haver um diálogo interreligioso com essas religiões de matriz africana, porque foram elas que construíram a identidade da pessoa negra no Brasil. Elas sustentaram, né? Elas sustentaram essa identidade por muito tempo e sustentam até hoje. E nós, enquanto pessoas pretas evangélicas, precisamos dialogar com essa fé, com essas crenças, com essa estrutura religiosa, porque existe muita coisa que vem deles e que a gente precisa criar essa ponte, esse diálogo, para poder entender como essas coisas se manifestam dentro da fé cristã aqui no Brasil, né? Excelente. Só para dizer, assim,
O texto que ele está dizendo, Teologia Negra, o sopro antirracista do Espírito, é esse, não é? Não é esse que você está falando? É esse mesmo. Ótimo. Esse texto é de 2019, tá? Ele é bem recente. Ele tem 4 capítulos, tá? O primeiro capítulo ele vai falar de uma teologia que não é universal, vai discutir teologia, vai falar do poder e assim por diante. No segundo capítulo ele vai falar o que é teologia negra, quais são os teólogos, teólogas, movimentos que concebem. No terceiro capítulo ele vai falar do diálogo da teologia negra com os outros saberes, né? E aí vai entrar essa temática que você falou, né? Da possibilidade, da necessidade da teologia negra dialogar, inclusive com outras expressões religiosas. Para no quarto capítulo ele falar como se constrói uma teologia negra no Brasil. Então, é um livro bem interessante. Eu recomendo a vocês a leitura desses 2 livros. O do Marco Davi de Oliveira, o A Religião Mais Negra do Brasil, e do Ronilson Pacheco, esse texto, Teologia Negra, o sopro antirracista do Espírito. Para quem não sabe como escreve Ronilson Pacheco, tá? O nome do livro é Teologia Negra, o sopro antirracista do Espírito. Salvo engano, a editora é Recriar, tá? Eu acho que a editora é Recriar, o ano é 2019. Recomendo. A gente está avançando nesse campo de teologia, mas na aula que vem, né, na aula que vem, vocês vão descobrir várias pessoas que produziram teologia negra no Brasil e que quase ninguém conhece, quase ninguém nunca ouviu falar nos indivíduos. Quase ninguém nunca ouviu falar, porque são textos que não circulam, são textos que não andam. Eu aproveito para dizer para vocês, gente, o seguinte, uma coisa importante. Eu estou produzindo, já está na diagramação, um texto sobre teologia negra, que quem faz teologia vai achar um texto horrível. Vou dizer por quê. Porque o texto não é um texto de teologia sistemática negra, são experiências de negros e negras brasileiros, e tem até estrangeiros no Brasil, com suas comunidades. E eles são desde pentecostais, reformados, batistas, luteranos, tem católico romano escrevendo, alguns católicos romanos, professores universitários. E por que o texto é feito assim? Acho que já entenderam por quê. Porque é uma marca da teologia negra, essa construção da teologia a partir da experiência, e não a partir do método, né? Então, espero que vocês apreciem assim que sair o livro, né? O livro vai sair, não vai demorar muito tempo para sair. E não circula, segundo João, porque a igreja não quer aceitar a realidade que o povo preto está fazendo teologia. Como não quer aceitar a realidade que eu sou professor de história antiga, né? Você não pode ser professor de história antiga, você não pode ser antropólogo, você não pode... Quando a gente vai para esses espaços, a gente é um ET, é como se a gente fosse um fantasma, né? O que você está fazendo aqui? Quantas vezes achavam que eu era o garçom, ou que eu era o aluno, ou que eu era o rapaz que ia ligar as coisas, né? Isso é muito comum, isso mais acontece, né? E é impressionante como esses lugares, eles são lugares que repelem a gente. Mas a gente vai avançando e vai avançar cada vez mais, viu, pessoal? Quando não fica nesse lugar comum da militância. Isso aí, João Pedro, concordo. Que é o lugar comum da militância, é a militância que eu chamo de militância tóxica, que é gente que não constrói no sentido de somar com o povo e fica só regulando o que pode e o que não pode. Eu chamo de espírito de Lumena, né? Fica dizendo, eu vou te autorizar agora a falar. Aí a pessoa autoriza. A gente tem que parar com isso. A gente tem experiência com opressão, não dá para reproduzir mais opressão no nosso meio, não. Aqui é liberdade. Aqui é a pessoa fala, concordando ou não, vai falar e a gente vai ouvir. Ok? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Peço desculpas pelos 13 minutos a mais no nosso encontro. Eu não gosto de fazer isso, mas foi importante. As perguntas foram muito boas. Eu acho que vai contribuir com todo mundo. Tá bem? Obrigado. Vou passar de novo a palavra para a Sônia. Agradecer a Raquel, minha grande amiga que está aí, e a todos vocês, todas vocês, muito obrigado. Viu, gente? Muito obrigada a você, professor Brian, com essa aula maravilhosa. Eu acredito muito que todos nós ganhamos muito com a sua dissertação de hoje. Eu estou muito feliz pelos os nossos participantes que contribuíram com suas perguntas para ajudar com que a gente abra mais essa vivacidade de querer saber mais.
essas questões que o senhor colocou hoje foi muito pertinente para os nossos anseios. Nós temos aqui uma maioria de mulheres, eu sinto muito falar isso, mas é verdade, nós temos aqui um grupo grande de mulheres e isso nos toca muito, em saber que as nossas ancestrais, as que vieram antes de nós, elas abriram caminho com as suas ousadas contribuições para a época, para o entendimento, a elevação e abranger a ideia de que o conhecimento, né? Os saberes que nós temos, que nós desenvolvemos, que nós aprendemos, essas mulheres, quer dizer, aprenderam lá com os seus ancestrais e que elas batalharam muito dentro de uma época que era muito difícil por conta até da nossa condição de cativos que éramos, da opressão durante a escravização e após a escravização, mas sem libertação, né? E o trabalho desse grupo de mulheres que foi citado aqui, e antes, o grupo também de autores que você colocou muito bem, como fizeram, porque hoje eu ouvi uma fala muito potente, né, de duas mulheres que batalham e que elas vêm nessas águas, né, elas vêm aí através dessas águas, desses conhecimentos ancestrais, dessas mulheres autoras e homens que enxergaram essas possibilidades para o povo negro na condição da libertação desse povo. Hoje eu vi duas mulheres falarem isso, e hoje você, com a sua eloquência, aí, reforçou muito isso e fez com que, eu acredito, que em algum momento que a gente não tenha compreendido, mas como os textos estão lá e como vai continuar, porque eu estou ávida para que quando chegar aqui esses conhecimentos, esses apontamentos, essa história, esses escritos também dos brasileiros, aqui no Brasil, que nós temos autores maravilhosos, eu acredito que agora o professor Braia vai entrar nas próximas aulas, e isso me deixa muito legal. Eu estou falando de Jamila, né? Ela hoje eu vi uma fala dela junto com Tainá, né, a nossa vereadora mais bem votada aqui no Rio de Janeiro, e Tainá de Paula, e a Djamila, e mais a Benedita da Silva. Hoje uma fala delas muito contundente, e que sabemos que essas autoras, que foi citado no dia de hoje, nessa aula maravilhosa, levaram essas mulheres a essa potência que elas são hoje por conta de vir dessas autoras que se colocaram, que fizeram, que abriram um caminho, que colocaram foco de luz no caminho das mulheres que vieram agora, que somos nós, que somos aí as mulheres que estão agora aí batalhando para promover, né, essa abertura desse diálogo de chegar, e chegou, graças a Deus, através agora da internet, que a gente pode acessar, já que muitos ainda não conseguem alcançar as cadeiras, né, acadêmicas, mas
também, depois isso aí é um assunto para a próxima aula, que eu sei que o pastor vai trazer aí autores nossos, né? Vai falar dessas autoras também, eu sei. Então, aí eu só estou muito feliz mesmo, e quero lembrar a todos que estão aí de não esquecer de preencher a ficha de presença, e lembrar também que o professor tem todo esse material, né, que está lá na sala de aula do Google. É só entrar lá e acessar os conteúdos da oficina de Teologia Negra. E vai encontrar todos esses conteúdos aí que o professor colocou muito bem. Agradeço a todos. Nós, né, GT, o Grupo de Trabalho de Educação do MNE, que é o Movimento Negro Evangélico do Rio de Janeiro, estamos muito felizes, e eu quero ver e agradeço a todos, eu quero dar uma boa noite a todos, que todos que estão aqui. Eu quero ver se, Ana Carolina, você está por aí? Você quer ter alguma fala? Raquel ainda está aí? Tá, né? Raquel, quer falar alguma coisa? Oi, eu acho que a Ana Carolina lembrou de uma foto, então quem puder estar abrindo as câmeras, eu não sei se a Ana tem outro recado, né? Lembrar que ainda vai ter amanhã, né? Que é 18 e 19, e convidar o pessoal para abrir a câmera. Não sei, Carol, pode guiar aí essa parte. Isso. Não, perfeitamente. Agradecer o professor Brian, a presença de todos, e vamos à nossa foto. Até amanhã. Pode, gente, quando tiver tudo ok, todo mundo tiver bonito aí, passar aquele batom, dar aquele retoque no negócio, eu libero, hein? Só avisar. E, gente, a Willen, com a uniforme de sempre. Falta o João, o Júnior, Andréia, Inês. Não sei se eles podem abrir. Ah, tá. Então tá, vou bater, tá bom, gente? Samira abriu. Vamos lá, $1 já. Foi. Obrigada, gente. Um abraço. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Abraço. Até amanhã a todos. Obrigada. Tchau, Brian. Tchau, Sônia, Carol, o resto da galera. Foi bom ver vocês, gente. Tchauzinho.